Olá! Alguma vez já surgiu a curiosidade de saber o que de fato prepara alguém para uma missão maior? Para um serviço sagrado? Pois hoje a gente vai mergulhar fundo num texto milenar, lá de Êxodo 29, para descobrir um verdadeiro manual de instruções sobre pureza, consagração e comunhão. É uma jornada fascinante. Vamos lá? E essa é a grande questão, não é mesmo? Quer dizer, se Deus é perfeito, é santo, como a humanidade cheia de falhas pode sequer sonhar em se relacionar com ele? O interessante é que Êxodo 29 não só levanta essa bola, como também oferece uma resposta. Uma resposta cheia de rituais e com um simbolismo incrível. Bom, primeiro vamos entender o cenário. Imagina só, o povo de Israel tinha acabado de sair da escravidão no Egito, era uma nação inteira, novinha em folha, aprendendo a ser livre e, o mais importante, aprendendo a se conectar com o Deus que os salvou. Eles precisavam de um caminho, de uma ponte. E olha, isso aqui ia muito além de só criar umas regrinhas. O objetivo era muito maior, era forjar uma identidade completamente nova. Não era sobre obedecer por obedecer, mas sobre pertencer, sobre servir a Deus a partir de um lugar de propósito, de pureza. A transformação tinha que ser de dentro para fora. O estudioso Victor Hamilton resume isso de um jeito perfeito. O que a gente vai ver aqui não é só uma cerimônia, sabe? É uma mudança de status radical. A pessoa entra de um jeito, como um israelita comum, e sai de outro, um servo separado para um propósito divino. Certo, então. Como é que essa transformação acontecia na prática? Tudo começa pelo fundamento, pela base de tudo, a purificação. Porque antes de se dedicar a algo novo, é preciso primeiro limpar o que ficou para trás. O primeiro passo era bem direto, lavar Arão e seus filhos bem na entrada da tenda do encontro. E isso não era um banho qualquer, não. Era uma imersão total. Um símbolo muito forte de que o passado, a sujeira, a impureza, tudo isso estava sendo lavado, preparando o terreno para o que vinha a seguir. Ok, depois da purificação com a água, a gente entra na parte dos sacrifícios. E eles não são todos iguais, não. Existe uma lógica muito clara, uma progressão, quase como uma peça em 3 atos, que a gente vai desvendar agora, um por um. A primeira oferta vai direto na raiz do problema, o pecado. Ao colocar as mãos sobre a cabeça do novilho, Arão e os filhos estavam de forma simbólica transferindo suas próprias falhas, suas impurezas, para aquele animal. Era um ato poderoso de confissão e, ao mesmo tempo, de substituição. E aqui, a geografia do ritual diz tudo. Presta atenção. O sangue purifica o altar. As melhores partes do animal sobem como oferta a Deus. Mas a carcaça, que agora carrega o pecado, é levada para fora do acampamento e queimada. A mensagem era clara. O pecado precisava ser totalmente removido da presença de Deus e da comunidade, sem meio termo. Com a purificação feita, o foco muda. Agora não é mais sobre tirar o que é ruim, mas sim sobre se dedicar ativamente ao que é bom. É o momento da consagração. O holocausto era bem diferente. Nesse caso, o animal inteiro era queimado no altar. O foco aqui não era o pecado, era a devoção. Era um símbolo de entrega total, uma forma de dizer tudo que eu sou, tudo que eu tenho é teu. Um gesto que o texto diz que subia como um aroma agradável ao Senhor. E agora, chegamos ao coração da cerimônia, a parte mais icônica, mais visualmente impressionante, a oferta de ordenação. É aqui que os sacerdotes são consagrados para o seu trabalho de uma forma muito particular. Isso aqui é simplesmente genial. Ilustra de um jeito brilhante o que significa consagração total. O sangue do sacrifício era aplicado nesses 3 pontos. Na orelha direita, para que eles ouvissem a voz de Deus. No polegar direito, para que o trabalho deles fosse santo. E no dedão do pé direito, para que os seus passos seguissem os caminhos de Deus. Ou seja, toda a vida do sacerdote, o que ele ouve, o que ele faz e para onde ele vai, tudo estava sendo marcado e dedicado. Essa cerimônia toda foi super intensa, mas o objetivo não era ser só um evento isolado, aconteceu e pronto. A ideia era estabelecer um relacionamento contínuo, e é aí que entra a última fase, a comunhão. Por 7 dias seguidos. Esse era o tempo. Um tempo necessário não só para ordenar os sacerdotes, mas para consagrar o próprio altar. O número 7 na Bíblia muitas vezes simboliza algo completo, perfeito. Então, o lugar do encontro, ele também precisava ser perfeitamente preparado. O altar não era só um objeto.
Ele era o ponto de encontro oficial entre o céu e a terra, sabe? Entre Deus e a humanidade. Por isso, ele precisava dessa purificação tão intensa. Ele se tornou um lugar tão sagrado que qualquer coisa que tocasse nele também se tornaria santa. Era um verdadeiro ponto de transformação. Depois que o espaço e as pessoas estavam prontos, uma nova rotina começou. Uma rotina de fidelidade, dia após dia. Um sacrifício de manhã e outro à noite, para começar e terminar cada dia na presença de Deus. E aqui tá a grande sacada, que o Hamilton destaca de novo. A presença de Deus não era algo só para momentos espetaculares. Ele prometeu se encontrar com o seu povo na constância, na disciplina do dia a dia, nessas ações que pareciam comuns, mas que mantinham a aliança sempre viva. E no fim das contas, a grande recompensa é esta. O motivo de tanta lavagem, de tantos sacrifícios e rituais, não era só para ter um sacerdócio impecável. Era para criar um espaço seguro, para que a presença de Deus pudesse morar, habitar, no meio do povo. O objetivo final sempre foi esse: relacionamento. E essa estrutura toda, lá de Êxodo, não fica presa no passado. Para a teologia cristã, ela ecoa de uma forma muito poderosa ao longo da história e encontra o seu cumprimento final na figura de Jesus Cristo, como a gente vai ver lá no Novo Testamento. Se a gente colocar lado a lado, a conexão fica muito clara. O sacerdote de Israel precisava ser purificado. Cristo já era puro. O sacerdote oferecia animais de novo e de novo. Cristo se ofereceu uma única vez. O sacerdote era um mediador humano, imperfeito. Cristo é visto como o mediador perfeito. Então, olhando por essa lente, todo esse ritual de Êxodo 29 funciona como se fosse a planta de uma casa. Ele mostra a forma, a estrutura, a necessidade de algo que só seria construído de verdade mais tarde. Era uma seta apontando para o futuro. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Se a gente pegar aquele simbolismo da orelha, do polegar e do pé, e tirar ele do ritual antigo para trazer para os nossos dias, o que isso significa? O que significa viver uma vida onde aquilo que a gente ouve, o que as nossas mãos fazem e os caminhos que os nossos pés percorrem são todos dedicados intencionalmente a um propósito maior? Essa é a questão que ecoa de Êxodo 29 até hoje.